Oi, turminha, como vocês estão? É muito bom estar aqui com vocês hoje em mais um Momento Kids. Hoje nós vamos ver uma história de uma pessoa muito importante na Bíblia. Então vamos começar orando? Meu Deus, meu eterno Pai, eu te agradeço por mais um dia de vida. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu te agradeço por nossas crianças, te agradeço por todas as famílias, te agradeço pela nossa igreja. É muito bom estar aqui, Senhor, reunidos, mesmo de forma online. Eu tenho certeza que o Senhor está conosco, Deus. Eu te agradeço pela nossa igreja, te agradeço por todos, Pai. Que o Senhor nos dê um momento abençoado e que o Senhor esteja presente em nossas vidas. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E aí, turminha? Vocês já ouviram falar de Daniel? E vocês sabem por que Daniel foi parar na cova dos leões? Então, vamos lá para a nossa história de hoje. Na época de Daniel, existia um rei chamado Dário. Dário era um rei bom e gostava de Daniel porque ele era diferente de todos. O rei Dário precisava de muita ajuda, já que o reino que ele tomava conta estava crescendo muito. E por conta disso, ele escolheu 120 pessoas para governar todo o reino. Toda essa gente, 120 pessoas, deveriam sempre prestar contas a Dário para que ele soubesse o que estava acontecendo no reino. Então, essas pessoas deveriam falar a todo momento para o Dário o que estava acontecendo ali. E Dário queria que o serviço fosse feito direitinho. E por isso ele escolheu 3 supervisores, 3 seguranças, para observar bem de pertinho o trabalho dessas 120 pessoas. E aí que entra o Daniel, um homem diferente de todos no reino. E Dário coloca Daniel como um dos supervisores. E na Bíblia diz que Daniel era tão bom que se destacou de todos lá no seu serviço, porque ele fazia as coisas muito bem, fazia com muita excelência, era uma pessoa do bem mesmo, era fiel. E Daniel era tão bom que começou a despertar inveja nas outras pessoas. A inveja é algo muito ruim e pode destruir tudo à sua volta, crianças, então tomem muito cuidado com isso. E Daniel estava apenas fazendo o seu trabalho, mas aqueles que eram para ser o seu amigo começou a odiar ele, porque não eram como Daniel, eram pessoas más. De tanta inveja, as pessoas que não gostavam de Daniel começaram a bolar um plano para eliminar Daniel, já que ele era sempre o melhor. E as 120 pessoas que cuidavam do reino e os supervisores começaram a procurar defeitos em Daniel, mas não encontravam nada. Procurou aqui, procurou ali, procurou por lá e nada. E Daniel era muito bom no que fazia e parecia que não fazia nada que pudesse tirá-lo do caminho. E Daniel vivia num lugar onde todos eram bem diferentes deles. Daniel sempre adorava a Deus. Ele sempre orava. 3 vezes por dia, para ser bem exato. E as pessoas que tinham inveja de Daniel sabiam disso. Então tiveram uma ideia e colocaram logo em execução. Eles chegaram até o rei Dário e disseram: Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto, ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. O rei Dário não sabia que esse pedido fazia parte de um plano para matar o Daniel. Sendo assim, o rei assinou esse decreto. Quando Daniel ficou sabendo que durante 30 dias não poderia falar com Deus, sabe o que ele fez? Ele continuou orando, porque sabia que o Deus a quem ele orava era muito poderoso. E Daniel continuou a orar como fazia todos os dias. 3 vezes ao dia ele orava. Mas agora, as pessoas que não gostavam dele ficaram ali de olho, na espreita, esperando que Daniel orasse. Só esperando aquela brechinha para ver o Daniel orando. E assim que Daniel começou a orar, eles foram falar com o rei Dário dizendo que Daniel estava desobedecendo o novo decreto e que não poderia adorar a nenhum outro deus.
O rei Dário, quando ouviu isso, ficou preocupado e durante todo o dia tentou de tudo para que Daniel não fosse parar na cova dos leões. O rei tentou, mas ele havia assinado o decreto e não poderia voltar atrás. E o rei Dário ficou muito triste e mandou que trouxessem Daniel e lançassem ele na cova dos leões. Não teve jeito, crianças. E com muita tristeza, o rei, que gostava muito de Daniel, disse: que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. E durante a noite toda, o rei Dário não comeu e nem bebeu nada, e nem conseguiu dormir de tanto que estava preocupado com Daniel. Assim que o dia amanheceu, o rei correu para a cova dos leões e deu um grito aflito: Daniel, será que seu Deus, a quem você serve, pode livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu com alegria: ó rei, o meu Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. E o rei, muito feliz, mandou que tirassem Daniel da cova dos leões, e não havia nenhum ferimento em Daniel, porque ele havia confiado em Deus. E assim, Deus livrou Daniel da cova dos leões. E sabe o que aconteceu com quem queria o mal para Daniel? O rei mandou que jogassem aos leões, e eles morreram por conta da inveja que tomou conta de seus corações. Foi triste, mas a inveja destrói tudo à sua volta. Por isso aquelas pessoas morreram. Então, o rei Dário assinou outro decreto, dizendo que todos do reino deveriam reverenciar o Deus de Daniel. Olha, crianças, Daniel era diferente. Sabe por quê? Porque ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Daniel e Deus eram muito próximos. Afinal, quanto mais oramos, mais pertinho de Deus a gente fica. E quanto mais oramos, também mais amigos de Deus nos tornamos. E Daniel estava sempre orando. E era isso que diferenciava Daniel das pessoas. Por orar sempre, Daniel conhecia Deus e sabia que ele era poderoso e que nada e nem ninguém teria mais poder do que Deus. E por conta disso, mesmo com o novo decreto, ele continuou orando, continuou firme. E Daniel e Deus eram tão próximos por conta da oração que Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. E o nome de Deus foi reconhecido em todo o reino por causa de Daniel, que orava sempre. Quando você ora, você fica pertinho de Deus. Por isso, a oração deve ser feita todos os dias, para que você e Deus se tornem bem próximos e sejam amigos. Amém, crianças? Foi muito bom ter contado essa história para vocês e eu gosto muito da história de Daniel, porque Daniel realmente foi um servo de Deus, foi um homem de Deus. E mesmo com as coisas que aconteceram, ele continuou firme. E é assim que a gente tem que ser. Então vamos pro louvor de hoje? Muito obrigada por hoje e eu espero que vocês tenham uma semana muito incrível. Que Deus abençoe vocês e até a próxima! Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Crianças, estamos falando de leão. Que história da Bíblia aparece o leão? É verdade, a história de Daniel. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel, onde está o leão? 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 O leão tá dormindo.
isso o anjo veio, fez e nasce o leão. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio, fez e nasce o leão. Que não tem mais medo de